Andando por comunidades liberais e libertárias, percebi a existência de três grupos cujas linhas mestras se baseiam em três arquétipos da história e da tradição do pensamento austríaco: Ludwig von Mises, Friedrich Hayek e Murray Rothbard. Esses três grupos, regra geral, seguem os estilos e os métodos desses três grandes mestres, independente de quão diferentes os três possam ser. Vejamos. Ludwig von Mises. Ele foi um cavaleiro das antigas, nascido em uma Europa anterior às grandes guerras mundiais. Foi um estudante brilhante em todas as áreas e mantinha um comportamento cortês, que reteve até seus últimos dias. Ele confrontou imensos desafios em sua vida: 2 grandes guerras, depressão econômica, 2 migrações e reviravoltas contínuas em sua carreira profissional. E mesmo assim nunca perdeu seu compromisso com o argumento racional, calmo e severo, considerando esse o caminho correto para transformar a sociedade. Mesmo quando ele foi testemunha das barbaridades mais impressionantes, ele resistiu à tentação de se ater a nomes para se focar apenas aos fatos e à lógica. Sua dedicação à verdade, como ele a entendia, era intransigente, e seu estilo era firme, dedicado e arrebatador. Ele também manteve um compromisso com a estilística liberal do século XIX, apesar das tendências totalitárias do século XX, e apesar do radicalismo crescente de seus próprios alunos. Seu método era de argumentação sistemática na forma de grandes tratados, cuja força motriz era a lógica, e seu pensamento esquematizado era revelado livro a livro, através do trabalho de toda uma vida. Ele acreditava que as ideias que as pessoas têm são, em última análise, mais poderosas que seus interesses pessoais. Eu penso nele como um intelectual puro, cheio de disciplina e rigor, mas talvez um pouco impessoal. A prática típica do velho mundo de enterrar a personalidade em detrimento da ciência prevaleceu em seu trabalho. Isso era tão verdadeiro que quando Georg Guido Husmann estava escrevendo sua biografia, ele se espantou com quão poucos documentos foram encontrados sobre suas questões privadas. Friedrich Hayek. Hayek foi um colega de Mises, que adotou um estilo e método diferentes. Primeiro como um professor fiel ao seu mestre na Áustria, e então, mais tarde, em Londres, como aquele que organizou e popularizou a teoria dos ciclos econômicos de Mises. Suas batalhas com os keynesianos e fabianos, contudo, incutiram nele uma forte impressão da importância da apresentação na guerra das ideias. Ele se dispunha pacientemente a buscar o ponto de vista de seus oponentes e construiu sua mensagem de tal forma que não fosse apenas verdadeira, mas também convincente. Ele não foi um criador de sistemas, mas um curioso e brilhante acadêmico que abordou um tópico de cada vez ao longo de toda a sua vida. Um homem cujas posições sobre as problemáticas que enfrentou evoluíram de formas imprevisíveis. Por exemplo, ele foi um proponente dedicado do padrão ouro que, mais tarde, e infelizmente, sugeriu que um pouco de inflação após uma crise poderia ser necessária. E, mais tarde ainda, e sabiamente, passou a defender o fim de toda centralização bancária ou monetária. Ele aceitou conciliações com o Estado interventor de bem-estar social em um livro, e mais tarde argumentou pela visão radical de que nenhuma forma de intervenção poderia melhorar a evolução natural da ordem social. Se por um lado ele tratou da common law e dos méritos do progresso pautado na tradição, por outro ele adotou uma visão estritamente libertária sobre propriedade e o Estado. E então, quando todos pensavam que Hayek havia se tornado mais conciliador, você o encontra em uma velha entrevista na televisão, na qual ele adota uma posição severamente libertária nos tópicos de inflação e desemprego. Parte do que torna Hayek interessante é precisamente esse senso de conflito que você tira de seus escritos, a percepção de que ele não está apresentando um pacote fechado, mas trabalhando por tópicos à luz de seu entendimento acadêmico. Sendo guiado por evidências e reflexões dessa forma, ele deixa algumas surpresas muito interessantes. De todos os austríacos, ele foi o mais intransigente contra a propriedade intelectual e, antes de Rothbard,
pode ter sido mais simpático à ideia de viabilidade de uma sociedade sem Estado. Murray Rothbard. Rothbard foi um criador de sistemas de uma cepa diferente, mais aberto, mais entusiástico e espirituoso. Um pesquisador cujo aparato teorético parece ter se aperfeiçoado em linhas gerais do momento em que ele primeiro colocou ao papel a caneta. Ele herdou sua economia de Mises e seu libertarianismo de Tchodorov e seus velhos amigos liberais, costurando tudo em um fantástico sistema de pensamento. Ele tinha essa capacidade impressionante de apresentar suas ideias de forma a instigar leitores de todas as idades e de colocar o que aprendeu em um modelo que se aplica em nosso tempo e em todos os tempos. O panorama resultante constitui a base perfeita para estudos históricos, e aqui, em minha opinião, é onde o trabalho de Rothbard realmente alça voo. Não havia tabus, ideias impensáveis, frases indizíveis, preconceitos ou vacas sagradas. Quanto ao estilo retórico, era puro fogo. Progresso significava quebrar modelos. Ele tinha um compromisso com a ciência, mas era também inquieto a ponto de se destacar completamente do mainstream dos grandes intelectuais de sua época. Enfrentar os inimigos da liberdade para ele era uma forma de aventura altiva e excitante, e lutar pela liberdade era pura alegria. Ele tinha esse jeito de considerar cada momento de sua vida como algo de importância histórica, podendo transformar uma reunião acadêmica formal em uma ocasião memorável, escrevendo sobre ela mais tarde da mesma forma que outros escreveriam sobre guerras e revoluções. Isso é muito distante de Hayek e de Mises, mas é algo completamente cativante e por isso essencial ao estilo Rothbardiano. Então aí estão as 3 tendências do austro-libertarianismo que tenho visto na internet. Podemos resumir os atributos dominantes de cada uma como racional, reflexivo e radical. Isso não quer dizer que cada um desses 3 pensadores não possuíam todas as 3 qualidades. Estamos tratando aqui de tendências genéricas, que cruzam 3 longas vidas. Características que podemos tirar de cada um desses mestres. Também não é o caso das pessoas que trabalham sob essa tradição tenham sempre de se encaixar em uma única categoria. Em certos dias nos sentimos tão radicais quanto Rothbard, em outros tão racionais e sistemáticos quanto Mises, e em outros ainda, tão especulativos e investigativos quanto Hayek. Por vezes, tudo depende de quem tenhamos lido mais recentemente. Grandes pensadores tendem a gerar esse efeito no mundo, transferindo não apenas suas ideias, mas também seus temperamentos àqueles que são influenciados por eles. Sim, existem tensões de tempos em tempos, mas comunidades liberais e libertárias são prova de que todos os 3 tipos podem conviver sem problemas, contanto que ninguém esteja disposto a exterminar o outro ou, de outra forma, impor um estilo, uma abordagem, um método, à expensa dos demais. É uma tarefa infrutífera tentar personificar outra pessoa, e ninguém deveria ou poderia fazer isso por Mises, por Hayek ou por Rothbard. Podemos apenas aprender com eles e nos inspirarmos por eles. Tirar inspiração de todas as fontes é criar o tipo de diversidade que embala uma comunidade intelectualmente vibrante e eternamente fascinante, erguida na defesa da liberdade.